Olá pessoal, nós estamos aqui hoje recebendo aqui na nossa redação a Cimei Monteiro. A Cimei Monteiro é poetisa, compositora, né? Recebeu uma homenagem aqui pelo Colégio Episcopal pelos relevantes serviços prestados à missão de Deus na Igreja Metodista. Cimei, muito obrigado mais uma vez por você passar aqui. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o seu trabalho, você que foi missionária da Igreja Metodista Unida, mas também missionária, né, da esposa de um pastor, contribuiu com o pastor Jairo Monteiro na missão, na igreja local, mas o seu ministério ele caminhou mais para a música, né, Cimei? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e estar nessa entrevista. Ok, e aí você, no seu ministério em si, a partir de quando que você se identificou mais com a música, assim, na sua... Bom, eu sempre quis ser musicista, né? Tocava na igreja, cantava, fui regente de coro com 18 anos, participava da vida, tocava, cantava, regia, o que precisasse fazer na igreja eu fazia. Mas assim, seriamente eu estudei, eu sou bacharel em música sacra pelo Seminário Batista no Rio de Janeiro. E depois eu continuei meus estudos nas universidades, tenho educação artística, fiz composição. E sempre estudando e fazendo, né? Eu acho que a melhor escola é o fazer, né? Pôr a mão na massa, a prática. Então eu, desde a época de 70, que eu comecei a publicar algumas coisas naquela coletânea famosa, Nova Canção. E foi lá que eu comecei a publicar algumas coisas. Mas eu não sou, assim, artista executora, como é que se diz? Meu lado é mais de escrever letra e música. Não, os outros fazem. E já que a gente está falando de letra e de música, eu conheço algumas músicas, algumas nós cantamos aqui hoje. Sim. Tem uma espiritualidade assim, muito próxima do nosso cotidiano, porque já que nós estamos no ano trabalhando a questão do meio ambiente, as suas letras, por exemplo, elas falam de água, falam de terra, e isso está bem presente na nossa vida, né? Isso é importante, assim, cantar na igreja, por exemplo? Eu acho que a igreja tem que se abrir para novos temas, porque o reino de Deus, Jesus falou que ele está em nós, então ele começa aqui também, na nossa vida de testemunho. Então isso sempre me preocupou, a ausência desse tema nos linários, nos hinos. Geralmente falava da terra assim de uma forma muito romântica, as estrelas, Deus fez, Deus criador, mas não falava do nosso compromisso, por exemplo. E eu acho que o compromisso da gente com a criação é inegável. A gente tem que ter, se somos seres renovados por Jesus, né, novas criaturas em Cristo, a gente tem que ter um compromisso com essa nova criação, como o texto de Romanos 8. Nós temos que manifestar que se a criação espera a nossa manifestação, nós temos que nos manifestar, não podemos ficar em oculto diante da realidade da criação. Como que a senhora descreveria o trabalho da senhora durante esses longos anos? Olha, eu tenho um compromisso com a igreja, sou esposa de pastor, ajudo meu esposo na música e na igreja. Escrevo também, porque eu também escrevo meditações bíblicas, mas atualmente só para o exterior, né? E eu sempre gostei muito de escrever, né? Então eu procuro escrever cânticos, traduzo também, sou tradutora, sou autora de alguns textos. E então eu vou fazendo o que me vem à mão para fazer da melhor forma possível. No meu tempo, eu também fui professora, né? Tem a parte toda de docente, que eu fui professora não só nos seminários batistas, do Norte e do Sul, da Faculdade de Teologia em São Paulo, como também na Igreja Metodista, na FATEL. Mas a minha área é enologia, quer dizer, eu sempre me tornei uma pesquisadora dos hinos da igreja, justamente porque o que é que os hinos contêm
Por isso que eu vejo o que falta, né, o que precisa ser A feito. senhora está falando de hinos, inclusive eu não me lembro a edição da Semana Wesleyana, mas que a gente tratou, foi tratado na Faculdade de Teologia, a questão dos hinos de Charles Wesley. Isso. E a senhora teve uma participação, foi uma das palestrantes também muito presente naquele evento, né? Sim. Os hinos de Charles Wesley também, eles falam com a gente ainda hoje, né? E a senhora compõe, mas também interpreta, como que... Alguns hinos de Charles Wesley eu considero recriações. Quer dizer, eu leio o texto, reproduzo o que o texto diz, mas com as minhas próprias palavras, paráfrase, diremos. Outros hinos dele, eu traduzi realmente o ipsilíteris. E eu organizei, eu tenho um trabalho que vai ser publicado, que é um inário, onde eu fiz a pesquisa, já há muitos anos que eu estou pesquisando, inclusive eu fui aos Estados Unidos com uma bolsa para pesquisar os hinos dele e a vida dele. Então eu acho que Charles Wesley é atual. É atual. O que acontece é que cada editor de inário faz a seleção que ele quer. Então muitos hinos dele não foram incluídos em inários. E eu acho que são uma preciosidade. Para você ter uma ideia... Aí só contando, a senhora, nesse inário que a senhora pretende publicar, a senhora está pesquisando, vai incluir esses hinos? Não. O inário inteiro é Charles Wesley e John Wesley, porque então eu também descobri os hinos do John Wesley. Então é uma preciosidade para nós metodistas. Se Deus quiser, vai sair. O que eu acho, assim, os editores, eles fizeram uma seleção a partir também do que o John... Porque o John era crítico do Charles. Então o John também tinha as preferências dele. Então no material que ele publicou, ele também não colocou tudo do Charles, que são cerca de 9.000 poemas. É muita coisa. Muitos desses poemas são hinos de 2, 3 estrofes, mas o poema é muito maior. Às vezes o poema tem 14 estrofes e só 3 ou 4 foram traduzidos. E diante desses hinos que a senhora compõe, letras que a senhora escreve, tem alguma assim que a senhora, puxa vida, essa aqui é a minha predileta? Tem alguma que a senhora pode dizer assim? Isso aí fica meio difícil, porque cada um que eu pego novo, né? Eu fico empolgada, né? Mas tem a relação da história. Por exemplo, Nova Canção, que a gente cantou hoje, na realidade, ele foi escrito para um congresso de comunicação, que tinha um outro hino oficial, que foi na Metodista, na Universidade Metodista, já há muitos anos, na década de 70. E aí, quando eu comecei a escrever, eu comecei a pensar na comunicação, por isso que eu digo, o novo canto da terra, falo na nova língua do povo. Palavras que já têm gosto, palavras do coração. Então eu me preocupo também com a forma de dizer. Então é esse que eu acho que é um dos problemas muitas vezes dos nossos inários, que o povo não está cantando o hino, porque a linguagem, né? É outra. Os alcantis, as fragoso alcantil, ninguém sabe o que é. Então alguns dos hinos inários, a linguagem teria que passar por uma revisão para ser atualizada. Né? E a música também, às vezes, você pode fazer um arranjo, por exemplo, Amor que por amor desceste, Amor que por amor morreste, que está no inário evangélico. Eu fiz uma segunda melodia, pus o ritmo de samba e ficou bonito. Que é outro problema, que é os gêneros que a igreja aceita, que a igreja não aceita, que a igreja tem mais resistência com alguma coisa que acha que não é apropriado para a igreja. Sibeli, a gente já está finalizando, mas a senhora veio aqui, né, já recebeu várias homenagens, né, várias placas, e a Igreja Metodista reconhece esse trabalho relevante da senhora também na questão da música na vida da igreja, né? Como que a senhora, sentimento assim mesmo de, como disse o bispo João Carlos, né, o ministério não é o fim, não encerrou aqui com essa entrega de homenagem, né? Mas como que a senhora vê esse momento no ministério da senhora? Então, nesse momento, como eu estou aposentada, estou com 75 anos, eu vou me dedicar realmente um pouco mais a Charles Wesley. Por quê? Porque eu acho que é uma lacuna, a igreja não tem. Então, foi publicada já pela editora Angular a biografia dele, que eu traduzi com a minha filha, o Brother Charles, né?
E aí eu pretendo continuar nessa linha até quanto eu puder. Então, tem um site, eu tenho um site, charleswesley.com.br, que eu publico as coisas que eu acho que eu posso contribuir. Uma delas é o diário dele. Eu comecei a traduzir o diário dele. São 2 volumes. Eu não sei se eu vou traduzir todo o diário, mas eu estou indo aos poucos colocando as partes do diário. Por enquanto é isso. Mas eu sou muito solicitada também a escrever material que as igrejas sentem falta. Por exemplo, algumas igrejas usam a salmódia, os hinos, os salmos cantados. Na igreja metodista usa, mas não tanto como outras igrejas. Então eu faço aqueles pequenos refrões para cantar junto com o salmo, um texto do salmo pequeno para acompanhar, para começar o salmo, terminar o salmo. Porque eu sou, como professora de liturgia, eu também acho que tem essa coisa da organização do culto. Acho que o culto em si tem que falar, não pode ser... Do início ao fim, né? Do início ao fim, Não é só ele na começa, palavra. ele tem meio e tem fim. Então, essas partes, a música, é importante que ela permeie, que ela não fique num bloco só dentro do culto, mas que ela comece com prelúdio, tem outras partes, o primeiro hino, cada hino dentro do culto, na sua parte, digamos, adequada. A bênção, tem bênçãos cantadas. Então, eu acho que eu me preocupo em produzir material nesse sentido. Versos da Bíblia, que são bonitos, mas ninguém ainda musicou. Então, atualmente eu faço coisas pequenas, mas pontuais, assim. Eu vou voltar só ao início da pergunta, a questão da homenagem, né, que a igreja reconhece o ministério da senhora, né? É um sentimento de gratidão depois que a senhora olhar para trás, assim, ver tantas coisas que a senhora já fez, né, de contribuir com a música sacra, com a música na igreja? Sim, claro, eu sou grata à igreja por ter reconhecido, porque minha vida inteira eu me dediquei a isso, né? E é importante que a igreja veja e reconheça. Eu fico muito grata à igreja metodista por ter reconhecido, me dado esse reconhecimento. E eu espero que isso ajude, né, também ao meu trabalho no sentido de apoio, né? E realmente, como eu disse, estava faltando esse reconhecimento da missão, porque a própria vida cultica da igreja faz parte da missão da igreja. Então a missão é importante, a missão é o centro, é o coração da igreja, é a missão. Então eu estou muito grata à igreja por esse reconhecimento, espero contribuir ainda mais para isso. Com certeza. A gente já está finalizando e vocês perceberam que a Cimei falou aqui sobre um hino, a nova canção. E seria muito para a gente pedir para a senhora cantar um trechinho desse hino para a gente finalizar, Cimei? Para que as pessoas possam saber que hino é esse que a gente está falando? Sim, está no Inário para o Culto Cristão, tá lá. Tem arranjos muito lindos, tem um arranjo especialmente muito belo no site inologia.org, do Coral Evangélico de São Paulo cantando, uma versão para coro, e ele nasceu como um hino para a congregação cantar, com um ritmo bem brasileiro, sons nordestinos, né? Notas nordestinas aí cantando. Canto o novo canto da terra, daqueles que amam e esperam, Senhor, a tua reconstrução. Falo na nova língua do povo, palavras que já têm gosto, Senhor, palavras do coração, que Cristo veio e morreu, e não apenas viveu, que veio para ficar, e vem comigo morar, e vem comigo morar. Muito bem, a gente agradece a Cimei Monteiro mais uma vez, e se você quer conhecer mais trabalhos da musicista, poetisa, é só você acessar o site que está aí abaixo no seu vídeo.